Olá pessoal, nesta videoaula vamos falar um pouquinho sobre mundo virtual, física quântica e computação quântica. Vamos lá! Com o surgimento do computador e das tecnologias aliadas a ele, surgiu um novo conceito, o do mundo virtual. Um mundo paralelo ao nosso, com regras e usos diferentes para aquilo que chamamos de objetos no mundo real. As pessoas tiveram tanta facilidade de migração para as tecnologias desse mundo que muitas vezes misturam o que é mundo real e o mundo virtual. Seja em textos, convívio, trabalho e até mesmo nos relacionamentos afetivos. A princípio, nas primeiras máquinas você tinha que digitar sempre o que queria, como se faz em uma calculadora, onde se insere valores e se realizam cálculos. Essa memória é chamada de memória RAM. É volátil e quando se desliga a máquina, tudo se perde. Em uma segunda etapa surgiram os discos magnéticos e os disquetes. Foram alguns sistemas que não vingaram, como a cópia em fita cassete. Os primeiros HDs ou Winchesters, com grande tamanho e pequena capacidade, foram a base para novos sistemas e o embrião para um surgimento do mundo virtual. A tecnologia mudou e mudou. Os processadores aumentaram de capacidades e o HD inverteu suas proporções. Menor tamanho e muito maior capacidade. Isso criou as regras no mundo virtual. Você salva um programa num disco e ao rodar o programa sobe para a memória volátil da máquina. Aquilo que você fez pode ser salvo e se alterar e não salvar, será perdido. Tudo isso facilitou e facilita muito a vida das pessoas, que com o aumento das tecnologias eletrônicas vêm alienando a novas ferramentas de trabalho e lazer que aprimoram os métodos até então existentes. Os mecanismos e ferramentas disponíveis na internet são inúmeros. E com apenas alguns cliques a pessoa pode postar um vídeo no YouTube ou até mesmo criar um blog. Por exemplo, uma conta realizada no Excel não vai deixar de ser uma conta, por não ser manuscrita e não ser realizada no papel. Os números e a matemática estarão empregados, porém ampliam-se as possibilidades e a velocidade de execução. A física quântica é a teoria física que obtém sucesso no estudo dos sistemas físicos cujas dimensões são próximas ou abaixo da escala atômica, tais como moléculas, átomos, elétrons, prótons e de outras partículas subatômicas, muito embora também possa descrever fenômenos macroscópicos em diversos casos. A palavra quântica vem do latim quantum, quer dizer quantidade. Na física quântica, esta palavra refere-se a uma unidade discreta que a teoria quântica atribui a certas quantidades físicas, como a energia de um elétron contido num átomo em repouso. No dia a dia, mesmo sem termos nenhum conhecimento sobre a física quântica, temos em nossa esfera de consumo muitos de seus resultados concretos, como por exemplo um aparelho de CD, o controle remoto, os equipamentos hospitalares de ressonância magnética e até mesmo o computador. A computação quântica é uma área um tanto quanto promissora que propõe o uso de mecanismos quânticos para processar informações. A computação clássica que conhecemos hoje é baseada em bits e algumas unidades lógicas fundamentais que exercem operações sobre esses bits. O que se procura na computação quântica é usar um sistema análogo que consiste de qubits e um conjunto de mecanismos quânticos capazes de realizar operações sobre esses qubits. O que seria um qubit, então? Ao invés de tratar as informações de maneira isolada, o qubit integra as informações de todos os dados, criando novas dimensões para o processamento. Através da alocação de elétrons, um bit convencional é capaz de assumir uma única informação como positiva ou negativa, ou ainda 0 ou 1. Toda a computação moderna é construída em cima desta base binária, na qual, em essência, toda a informação assume apenas duas possibilidades diferentes e de maneira independente das demais. Também conhecido como qubit ou simplesmente qubit, o bit quântico também assume valores 0 e 1, mas ao contrário do bit comum, suas informações podem ser sobrepostas umas às outras, enquanto a base binária soma a informação de cada bit. Uma sobreposição de qubits resulta na multiplicação de suas possibilidades. Logo, um bit equivale a um qubit e armazena uma única informação.
Mas enquanto 2 bits juntos armazenam apenas 2 informações, 2 qubits armazenam 4 informações diferentes. Do mesmo modo que 3 bits armazenam 3 informações contra 8 informações armazenadas por 3 qubits. Enquanto a informação total armazenada pelo bit é igual à soma direta deles, a informação armazenada por um conjunto de qubits cresce exponencialmente. Cada bit adiciona uma única informação ao conjunto, já um único qubit dobra a capacidade de informações do mesmo. Pense em uma rosa dos ventos e no trabalho para localizar uma determinada posição em suas 8 direções básicas, verificando apenas se cada uma corresponde à alternativa correta ou não. Algo similar ao modo binário. Um exemplo: norte igual a falso, nordeste igual a verdadeiro, leste igual a falso, e assim por diante em todas as demais 5 posições. Para cada uma das afirmações é necessário um bit, e são necessários 8 ciclos do processador para averiguar se cada posição é verdadeira ou não. Como podemos ver aqui nessas imagens. Já em um modelo quântico, cada qubit descreve uma determinada porção da esfera, para cercar a posição almejada. Como a informação contida em cada um dos bits quânticos tem a capacidade de se integrar às demais, criar dados complexos e lidar com eles se torna muito mais eficiente. Um outro exemplo. Um qubit para descrever se a direção encontra-se na porção norte ou sul, outro para localizar se ele está no quadrante leste ou oeste, e um terceiro para indicar se o ponto está na parte superior ou inferior do quadrante. Ao invés de 8 bits para processar a informação, apenas 3 foram necessários para lidar com a mesma informação. Para descrever uma determinada posição em uma rosa dos ventos com 8 possibilidades diferentes, a informação de 3 bits quânticos foram sobrepostos sobre o spin de um único átomo. Por sua vez, sabemos que todo ângulo pode ser dividido ao meio, e não existem limites para tais divisões. Pense nisso como continuar subdividindo a rosa dos ventos com a informação de outros qubits. Contando com a devida precisão de medida, não existe qualquer limite físico para o número de divisões e para a integração de novas informações. O mesmo acontece com o spin de um átomo. Em teoria, ele pode assumir infinitos ângulos diferentes entre as posições 1 e 0. Se um exemplo simples com apenas 3 qubits foi capaz de realizar o processo de maneira muito mais eficiente, qual seria a capacidade máxima de um computador quântico?